Olá, boa noite, tudo bem, pessoal? Vamos esperar o pessoal entrar para a gente começar a fazer a live. Olá, boa noite, tudo bem, colegas? Sejam muito bem-vindos ao Notório Saber. A gente vai fazer uma live hoje muito interessante, a gente vai falar sobre o benefício de pensão por morte. Mas a gente vai estar falando também sobre a questão da união estável, né? Para isso eu convidei, né? Fiz um convite para uma pessoa muito que entende bastante do assunto, a doutora Marcela. Eu vou já chamar ela para a gente começar a nossa live, tá? Tá todo mundo me ouvindo bem? Eu não fiz essa pergunta. Tá todo mundo me ouvindo bem? O áudio tá bom? Vou chamar a doutora. Ai, droga. Desculpa, gente, vou chamar aqui a doutora Marcela. Acho que agora dá certo. Olá! Oi, boa noite, Sandra. Tudo bem? Boa noite, doutora. Seja bem-vinda aqui ao Notório Saber. Eu quero lhe agradecer, né, por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço pelo convite. É um tema assim muito importante. Como a gente conversou, é um tema que se encaixa e eu acho que na verdade traduz ainda mais essa questão da parceria, né, dentro da advocacia, porque você sabe de previdenciário, eu entendo direito de família e chega num ponto que os dois precisam se casar. Então, nada melhor do que fazer essa parceria mesmo. Eu que agradeço. Imagina, doutora, eu penso que todas as áreas do direito, elas são fundamentais. E quando a gente pode ter essa possibilidade de poder, né, estar debatendo e trazendo à tona as duas matérias que são muito irmãs, muito ligadas, ainda mais quando a gente fala do benefício previdenciário de pensão por morte. Então, é uma honra tê-la. Deixa eu lhe apresentar, né, a doutora Marcela. É Furtz o seu sobrenome, né? Furto. Isso, a doutora Marcela. Ela é uma amiga que a gente não se conhece ainda presencialmente, mas a gente já se conhece há bastante tempo, há 7 anos, né? Então, a doutora Marcela, ela é especialista em direito de família, ela é presidente da Comissão de Direito Previdenciário da Subseção lá em Brasília. Não, falei errado, Família. doutora? É direito de família, Família. perdão. É que eu estou acostumada com direito previdenciário. Perdão. Ela também é presidente da comissão do advogado no IBDFAN, tá certo? Ela é professora e é advogada na área do direito de família, tá? Lá no Distrito Federal, né? A tecnologia faz isso com a gente tem amigos em todos os lugares do país. Isso é muito legal. Para quem não me conhece, o meu nome é Sandra Zindulis, eu sou advogada, sou especialista na área de direito previdenciário, sou professora aqui no Notório Saber, também sou presidente da Comissão de Direito Previdenciário na OAB aqui de São José, né, que é na Grande Florianópolis, e sou membro e representante no IAPE, o Instituto de Direito Previdenciário. Doutora, vamos começar a nossa live, porque a colega sabe que 1 hora passa voando, né? Eu quero agradecer todo mundo que está aqui, a nossa presidente da Comissão de Direito Previdenciário, da nossa presidente da comissão da nossa subseção da OAB da 38ª, né? Subseção aqui de São José, a doutora Herta está presente, e outras pessoas, doutor Hamilton, que é membro da comissão, e outras pessoas também estão aqui. Sejam bem-vindos, né? Façam perguntas, vamos fazendo uma live bem interativa. Acho que isso é bem importante para todos nós.
Então, sem delongas, vamos começar, né? Como eu tenho pessoas aqui que não são da área previdenciária, tem pessoas de todas as áreas do direito, então a gente tem que explicar, primeiramente, o que é um benefício previdenciário de pensão por morte. A doutora Nicole, recém acabou de entrar. É tão bom quando as pessoas nos prestigiam, né, doutora? Com certeza, também só querendo registrar aí que eu vi uma presença maçante dos membros da minha comissão. Ah, eu também estou vendo. Eles estão aí, agradeço muito a presença de todos, tantas lives acontecendo, eles escolhendo a nossa, né? Então é um prazer. É verdade, tanto nesse momento de pandemia a gente tem tanto conhecimento, né? Isso é legal, as pessoas, eu acho que é importante na advocacia isso. A gente não ficar com o conhecimento, a gente compartilhar o conhecimento, tá? Tem ruído no meu fundo de áudio, eu não sei o que é, doutora Milton. Você quer abaixar um pouquinho o som? Às vezes abaixando um pouquinho o som. Vamos ver se melhora. Ah, é verdade, tá, o som tá lá em cima. Melhorou? Melhorou. Ah, então Para é o mim, som. sim. Melhorou o áudio, doutora Milton? Doutora Milton que fez essa observação. Bom, enfim, vão falando com a gente que a gente vai tentando melhorar aqui, tá ok? Obrigada. Vamos lá, então o que é o benefício previdenciário de pensão por morte, né? Quando a gente fala desse benefício, a gente está falando de um benefício que é deixado pelo segurado para os seus dependentes. Tanto o benefício de pensão por morte como o auxílio reclusão são benefícios que vão direto para o dependente do segurado. Né? Então, qual é o fato gerador desse benefício? Né? É a morte. Né? Como é que a gente comprova? Com a certidão, né? Com a certidão de óbito. Talvez sejam coisas muito, né, que eu esteja falando muito cruciais, mas é importante porque a gente está falando com todos os tipos de advogados ou até estudantes podem estar aqui, tá? Parece que tem alguém falando no fundo. Da minha... Será que tem que baixar mais um pouquinho, doutora? Para mim tá bom, o eco não tá acontecendo. Tá. Eu baixei mais um pouquinho, tá? Não tem dois equipamentos ligados, não. Não tem. Ah, pode ser que seja o notebook, né? Às vezes o notebook pode dar interferência também. Então, quando a gente fala da pensão por morte, eu já estou desligando o notebook para facilitar, tá? A gente está falando dos dependentes daquele segurado, né? E quem são os dependentes do segurado de pensão por morte? Está lá no artigo 16 da Lei de Benefício Previdenciário, a Lei 8.213 de 91, conhecida por nós previdenciaristas, tá, doutora? Então, é uma lei que ela traz, né? Ela é uma lei bem extensa e ela traz lá no seu artigo 16 o rol das pessoas que são dependentes do segurado. Então, nós temos, na doutrina, nós temos uma classificação de classes. Nós temos a primeira, segunda e terceira classe de dependentes da pensão por morte. Então, quando eu falo do inciso 1º da lei, eu falo dos dependentes, que são o cônjuge, né? O companheiro, a companheira, que é o nosso tema da nossa live. Eu estou falando dos filhos inválidos, dos filhos menores de 21 anos. Também estou falando dos filhos que têm algum tipo de deficiência grave ou alguma deficiência que ela seja intelectual. Na segunda classe eu vou falar dos pais e na última classe dos irmãos, tá? A primeira classe, havendo algum dependente da primeira classe, automaticamente exclui os outros dependentes. Tá? Então, esses seriam os dependentes da pensão por morte. A pensão por morte foi um benefício que ela teve muitas alterações, né? Em função da Lei 13.846 de 2019. No direito previdenciário, a gente tem que cuidar bastante a data do óbito. Com a emenda com a medida provisória 871, ela é de janeiro de 2019, a partir de janeiro de 2019, a gente já tem essas regras novas trazidas pela lei, que foi, né, no caso a MP 871, foi suprida pela lei 13.846 de 2019, que foi em julho.
com a emenda constitucional de 2019, ela não teve muita alteração em relação à lei. Vieram várias alterações, né? Como a alteração da prescrição para o menor de 16 anos, né? Que o próprio Código Civil, a própria Constituição Federal, o próprio ECA, né? Diz que não prescreve para os menores de 16 anos, mas infelizmente quando na pensão por morte, em função dessa lei que trouxe a prescrição para o menor de 16 anos. Essa prescrição, doutora, é quando dá habilitação. O menor de 16 anos, ele tem como se habilitar até 180 dias após o óbito. O benefício ele vai retroceder até o óbito. Depois dos 180 dias, o benefício começa a contar a partir do requerimento administrativo junto ao INSS. Ou seja, não é mais desde o óbito, e sim do requerimento administrativo. E assim também com os demais dependentes, que são 90 dias, né? 90 dias a partir do óbito, tem que fazer a habilitação, ou posteriormente os 90 dias também a partir do requerimento administrativo. Então, esse é só uma introdução para que a gente possa começar a falar. Eu vou dar a palavra para a minha convidada de honra, doutora. Antes de começar, eu vou deixar ela um pouquinho encabulada, mas eu vou ter que falar. A doutora Marcela, como eu falei no início da live, eu conheço ela há uns 7 anos. E a história dela, como advogada, veio à tona do blog do Exame de Ordem, do Maurício. Eu não lembro o sobrenome dele, mas ele era um blogueiro, né, em relação ao exame de ordem, na época. E a doutora Marcela, eu conheci ela da história dela, como foi o início da advocacia. Quando eu era estudante, doutora Marcela, que eu falei que era uma área, o direito de família, sempre uma área que me chamou muito a atenção, eu tinha uma grande professora, a Doris, que deu aula para nós, né, na faculdade, e ela disse assim: Sandra, não tem área de direito de família, não tem área que tu ganhe mais, é a área que tu gosta, é a área que tu te identifica. E isso ficou na minha cabeça, enfim, o direito previdenciário me escolheu, mas eu tinha escolhido o direito de família. E a doutora trouxe à tona toda a vida dela na época, a dificuldade que era, né, para aqueles que não têm um pai, uma mãe, enfim, alguém advogado na família, não é filho de um juiz, enfim. E ela atendia, né? Eu sei da história dela porque ela atendia os clientes dela na sala da ordem, nos fóruns. Ela se virou e hoje é a pessoa que ela é na área do direito de família. Parabéns mesmo. Assim como eu, muitos advogados há 7, 8 anos atrás se inspiraram em ti. Parabéns. Obrigada, querida, obrigada mesmo. Eu fico muito feliz, assim, eu fico arrepiada, assim, né? Que falasse, é uma inspiração. Eu fico feliz porque eu acho que a gente é isso. Eu acho que é isso que importa na vida, na verdade, né? Estimular o outro a acreditar em si e ser cada vez melhor, né? É uma questão assim de que é como a gente até conversou ontem por telefone, né? É uma questão de conquista e luta mesmo. Nada cai no colo. Nada. Então, assim, é lutar e não desistir, e as coisas dão certo quando a gente tem boa fé e a gente não prejudica também o outro, né? As coisas acontecem, eu confio, acredito muito nisso, e assim, eu fico muito feliz e emocionada. E assim, tanto também que assim, o seu crescimento também, né? O nosso crescimento. Acho que isso assim, é como você falou ontem, a gente ainda não chegou onde a gente quer. Mas quem disse que um dia a gente vai chegar? Porque a gente sempre quer mais. Né? Que bom, né, doutora? Que bom isso. Doutora, Sim. Eu vou passar a vez para a senhora agora para falar sobre... muitos advogados vieram até mim me questionando porque essa questão da união estável, como comprovar, são as provas, né? E eu quero que a doutora traga essa visão do direito de família em relação às provas, né? Para nós, advogados previdenciaristas, e para os demais colegas que estão presentes, porque é uma visão diferenciada.
Eu achei interessante, eu vou chegar até lá. Mas quando você trouxe mais um ponto, eu já tinha pegado um ponto dessa Lei 13.846 de 2019, que eu achei ela um pouco inconstitucional, e você trouxe um outro ponto mais ainda, né? Da questão do menor de 16 anos, né? Eu tenho a impressão que a sua área tenta legislar, tenta mudar as leis do jeito que elas querem, né? E eu digo assim, não a sua área, na verdade o INSS, né? Aquele que tem que conceder o benefício, o que ele puder fazer para dificultar, na verdade a gente vê que ele dificulta, né? Mas não é bem assim. E aí eu vou trazer essa questão. A Constituição Federal, ela dá a mesma proteção para a união estável, igualmente a do casamento. Tá? Independentemente da sua formatação, seja casamento, união estável, ela tem a proteção constitucional. Inclusive, em 2017, o STF decidiu também que até no direito sucessório, colocando como inconstitucional o artigo 1790 do Código Civil, que trazia uma diferença no direito sucessório para companheiros. O STF falou não, é igualado. Então, não tem que haver diferenças. E aí quando se fala em união estável, o que é a união estável? União estável é uma união entre duas pessoas que é pública, duradoura e contínua, né? Com ânimos de constituir família. Né? Não se tem nada registrado na lei que diga que ela tem que ter uma forma. Né? Ela não precisa de ser formalizada. Porém, se o casal quiser formalizá-la, pode ir até o cartório, fazer uma escritura pública, que é uma declaração de vontade das partes, e decidirem que ali elas têm uma união estável. E, inclusive, também elas podem escolher até o regime de bens, né? Se não, fica usual tanto quanto para o casamento. É uma maior segurança jurídica, é o que eu falo, faça esse reconhecimento, né? Faça essa declaração que eu acho que tem maior segurança jurídica. Mas também, se não fizer esse reconhecimento, é uma situação de fato, como eu falei, a união estável é uma situação de fato, não precisa de uma formalidade. Então, ocorrendo o falecimento do companheiro, você pode fazer até esse reconhecimento dessa união estável, por exemplo, de forma judicial. Esse reconhecimento é competência da Justiça Comum, na vara de família, o qual você vai levar provas. As provas para você tem que comprovar tanto esses requisitos que eu falei, né? Que ela é pública, contínua e duradoura, mas também tem que comprovar que é uma mútua assistência. Havia uma mútua assistência em termos de afetividade, também uma assistência material, né? E o ânimo de constituir família. Ânimo de constituir família, você teria os mesmos propósitos, os mesmos objetivos, né? Então, quando eu me peguei naquele ponto da Lei 13.846 de 2019, que diz assim, que condiciona a comprovação da união estável para 2 anos, tem que ter no mínimo 2 anos, eu já falei assim... contribuições do segurado. Tem que ter as 18 contribuições. Essa questão, a união estável nos anos 90, há um tempo atrás, realmente houve uma evolução do direito. Antigamente se falava em um prazo, né? Tem que ter no mínimo 5 anos de relacionamento, então tem que ter coabitação. Hoje nem coabitação tem que ter mais. Não há na legislação nada que diga isso. Então, o fato de vir uma legislação superveniente, porque vamos combinar que a equiparação da união estável foi dentro da Constituição. Né? Então, assim, essa no artigo 226, inclusive, né? Da proteção da família. Exatamente. Aí vem uma lei que funciona há 2 anos de união estável, né? Isso, assim, a gente questiona se é inconstitucional. E aí vem a questão das provas. Antigamente se aceitava a prova testemunhal, né? Tanto no judiciário, como também de forma administrativamente, né? A prova testemunhal, ela não é muito forte, né? Ela é substancial, muito subjetiva, mas ela tem a sua validade também. Claro. Até porque, muitas vezes, a gente fala que no direito de família, as relações, elas são todas no núcleo familiar. Então, às vezes, a prova testemunhal, ela é essencial, né? Mas tudo bem. Então, a questão da prova seria material que tivesse uma condição econômica, né? Então, a gente traria o quê? Contas em conjunto,
compras no cartão de crédito, vouchers de viagem que foram feitas juntos, né? Então, essa é a comprovação material que se tem para poder, tanto administrativo como judicialmente, é uma forma de... Né? E também não só isso, também cartas, trocas de E-mails também, né? e-mails, fotos também, né? Que demonstram essa publicidade dessa relação, essa continuidade, esse ânimo de constituir família. Sim. Sim, sim, sim. Não, eu estou lendo uma pergunta aqui, que está vindo umas perguntas bem interessantes. Na prática, unistável e casamento tem tratamento diverso para fins... Doutora Milton, é muito interessante isso que o senhor está falando, porque a Constituição ela não traz tratamento diverso. Tá? Isso que a doutora está falando agora, a doutora Marcela, inclusive foi trazido pela Lei 13.846, em relação a porque quando eu falei no início dos dependentes de primeira classe, eles não têm, a dependência ela é presumida, não tem que fazer comprovação de dependência econômica. Então, com a Lei 13.846, ela trouxe, e não foi modificado na emenda constitucional, da emenda constitucional número 103. Por quê? Ela traz uma condicionante que tem que existir, que é o que a doutora Marcela está falando, tem que existir, né? Um indício de prova, um início de prova material. Essa prova material, ela tem que ser contemporânea. Contemporânea não é de um ano, é contemporânea de 24 meses. Ou seja, se trouxer prova de 3, 4, 5, 10 anos, não tem. Então, tem que ser uma prova de 24 meses, né? A prova testemunhal, antes, como a doutora bem colocou, ela era requisito. Na realidade, tínhamos magistrados, doutora, pelo menos no TRF4, aqui na nossa região, aqui na Justiça Federal de Santa Catarina, de Florianópolis, eles reconheciam a união estável, às vezes, quando você tinha documentos frágeis para o reconhecimento daquela união, mas a prova testemunhal era tão contundente que havia o reconhecimento da união estável, né, nesses casos. E agora a prova testemunhal ela é secundária. E além disso, para ela ser aceita na sua totalidade, ela não tem nenhuma prova material, somente em caso fortuito ou de força maior. Mas a Constituição Federal, ela garante, tá escrito lá no artigo 226, a doutora Marcela é a pessoa mais certa para dizer isso, que não há diferença entre os dois tipos de tanto casamento quanto a união estável, né, doutora? E doutora Sandra e doutor Hamilton também. É interessante como o INSS ele quer fazer uma intervenção estatal dentro da família de qualquer forma, né? Exatamente. Porque assim, já que esse é um requisito que eu vejo nulo, então ele vai ser negado administrativamente, a pessoa vai para o judiciário, tem o seu reconhecimento e o INSS vai ter que aceitar essa condição de união estável. Mas mesmo assim, houveram alguns recursos em que o INSS chegou a dizer que não, eu não participei dessa ação de reconhecimento de união estável, por que eu tenho que aceitar isso? Como assim? Né? Não existe essa interferência. A interferência tem que haver uma interferência mínima do Estado, na verdade, dentro da decisão de constituição familiar do direito da família das pessoas. Né? Então, assim, calma, INSS, você não vai entrar aqui na minha ação de família, que tem segredo de justiça, você vai simplesmente aceitar que tem uma decisão judicial dizendo que é a união estável. Né? Mas é como o doutor Milton falou, assim, é um diferencial, porque se você tiver com a certidão de casamento, ela já é aceita. A união estável, não. Você tem um trabalho a mais, né? Exatamente. Tem que ter esse trabalho de reunir todas as provas. Um fato bem interessante que as pessoas nos trazem perguntas antes da gente começar qualquer live, né? Mas um fato bem interessante foi a questão da ação declaratória, né? De união estável na justiça comum, no caso, na justiça estadual, tá? A justiça estadual, a competência dela é absoluta, tá? Quando eu falo da vara da família, a competência deles é absoluta em relação ao reconhecimento da união estável, tá? Então, se você, advogado, eu já fiz isso, doutora, por ter as provas não serem contundentes, né? Eu entrei com um pedido
né, junto à Justiça Estadual para o reconhecimento daquela união estável e foi aceita. Aquela declaratória, ela tem efeito erga omnes, ela se faz coisa julgada, leva para o INSS e assim tem sido os julgamentos da maioria, esmagadora maioria dos julgados que eu tenho visto, tanto do TRF4 como também do próprio STJ, quando há um recurso do INSS que, não, o INSS, a competência é da vara da família, você não pode intervir aqui, é exatamente o que a doutora está falando agora. E se há toda uma questão probatória, né? Porque o juiz, agora a coisa julgada vai ser sucumbida pelo fato de não ter sido reconhecida a união estável no TRF, numa justiça federal? Absolutamente não. Né? Tem aquela questão, tem uma corrente bem minoritária que tem um entendimento diverso. Né? Por quê? Mas a doutora matou a charada quando ela falou que as relações de família têm segredo de justiça, né? O reconhecimento de união estável. Então, eu não tenho que chamar o INSS para o polo passivo da minha ação. Ele não é um terceiro interessado. Não existe um terceiro interessado, né? Então, se aquela pessoa, ela de fato, ela viveu a união estável, ela pode ter esse direito reconhecido. Tem a corrente minoritária que diz que aí está violando, né, a questão do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa. Mas eu não consigo ver dessa forma, né, doutora? Exatamente, e até inclusive já adentrando até numa polêmica da união estável homoafetiva, né? A união estável homoafetiva, ela também é igualada à união estável normal, né? Assim, dita normal, entre aspas, né? De um relacionamento heterossexual entre homem e mulher. O artigo do Código Civil, ele traz uma confusão quando ele fala relação entre homem e mulher, né? Mas é independente. O STF, em 2011, depois de muita briga, muita luta, declarou que casais de mesmo sexo têm a união tanto quanto qualquer casal, né? Então, assim, ainda há também um preconceito muito grande quando se trata principalmente de um companheiro, uma companheira fazendo esse requerimento de pensão por morte quando se trata de um casal homoafetivo. Uhum. Sim, tem ainda. Inclusive, eu sou uma pessoa que levanto muito essa bandeira dos casais homoafetivos, porque não existe uma legislação, né, que proteja, né, a população, né, homoafetiva, né? Então, não existe uma legislação. É o entendimento, graças, né, que nós temos um STF, um STJ, que tem essa mente mais aberta nesse sentido, de trazer à tona e reconhecer o direito dessas pessoas também, né? Porque a gente vai falar dos princípios, né, da igualdade, da legalidade, enfim, são pessoas que querem viver, né, conforme elas se veem, elas se orientam, né, conforme a sua própria orientação sexual, né, doutora? Mas eu acho um tema bem interessante a questão da união homoafetiva, quando a gente fala da união estável, né, como a doutora bem colocou no início da nossa live, que os requisitos para a comprovação da união estável são, né, uma união duradoura, pública, notória, e ela tem que ter o intuito de constituir uma família, né? São requisitos primordiais para que haja o reconhecimento da união estável. Mas muitas vezes esses casais homoafetivos, eles têm, né, a publicidade no seu próprio meio, né? Mas às vezes essas pessoas eles já tiveram um relacionamento no passado, têm filhos, né? E não querem trazer essa publicidade para a família, por ter vergonha ou por ter medo de algum tipo de ouvir algum tipo de preconceito que não seja legal. E a dificuldade aí da gente conseguir comprovar essa união estável, né, doutora? Porque não se faz público isso, né? O requisito de ser público acaba restando prejudicado, né? E até dentro vou aproveitar então essa sua fala para trazer também aqui a polêmica, né? Quando todo mundo vê aquela notícia, esposa terá que dividir
a pensão por morte com a amante, né? A notícia bombástica é assim, né? E Uhum. aí eu venho trazendo outra polêmica. Por quê? Existem, então, duas uniões estáveis? Existe a possibilidade de um casamento em uma união estável? Bem, não existe a possibilidade de dois casamentos, né? Na verdade, há um impedimento legal. Se você é casado, você tem impedimento legal para casar com outra pessoa. Mas não há na Exatamente. legislação nenhum impedimento que fala com relação à união estável. Então, por mais que a união estável seja equiparada e tenha que seguir os princípios norteadores do casamento também, mas não há esse impedimento legal. Então, eu vou trazer, na verdade, um caso fático aqui para incitar as pessoas até em termos de preconceito, né? Vamos colocar assim, a história. Tem um caminhoneiro. Esse caminhoneiro, ele viaja o país, então assim, ele quase não fica em casa. Ele é casado no cartório com uma mulher no Rio Grande do Sul. E aí, ele acabou se viajando, ele acabou constituindo uma outra família também, vamos dizer, aí, em Florianópolis, né? Então, assim, uma não sabe da outra, essa companheira dele, que está com ele há 20 anos, tem filhos com ele, aquela região, toda vez como um casal, ela é uma terceira de boa-fé. Ela realmente, ele nunca contou que ele era casado. Então, assim, ela achava que era a única companheira dele. E no caso dele falecer, ela vai ficar desamparada? Não tem como, né? Assim, tem que ter Exatamente. essa proteção. Então, a legislação, os julgados, eles têm entendido que, olha, aquele terceiro de boa-fé, ela também tem que ser contemplada. São 20 anos com as duas mulheres. Aí muitos se questionam, nossa, mas uma não sabia da outra? Não. Olha só a distância. Ele era um caminhoneiro, então, assim, e também não interessa, né? Assim, muitas vezes as pessoas fecham os olhos e também não vamos interferir nessa questão afetiva deles, né? Mas essa pessoa não pode ficar desamparada. Então, o que que acontece? Vai ser dividido porque se reconheceu uma união estável, mesmo que haja um casamento, ou se reconheceu umas duas uniões estáveis, acontece. Mas aí eu falo, uma união estável, um terceiro de boa-fé envolvido, não o amante. O amante ou amante é uma pessoa que conhece do casamento da outra, da pessoa com quem está vivendo. O amante, ele não tem essa publicidade, porque ele tem que ficar escondido, né? Então, assim, ele não tem boa fé, como eu falei, o terceiro de boa fé. Então, o amante, ele não participa. E aí, e ainda trago mais aqui um termo jurídico novo, do namoro qualificado. Ah, esse eu achei bárbaro. O namoro qualificado é muito novo mesmo, mas eu achei ele fundamental. É aquilo que nós Isso. conversamos. Porque o que que acontece? Levou-se para o judiciário uma situação, um relacionamento, o qual uma das partes entendia ser uma união estável. Porém, foi devidamente comprovado que se tratava de um namoro. Aí, como a gente conversou, todo mundo vai ficar preocupado, meu namoro é um namoro simples ou um namoro qualificado? Não, não tem que se preocupar com isso. É apenas porque, no caso concreto, foi levado até o judiciário essa questão para poder definir. Porque uma parte achava que era uma união estável e a outra falou, não, era um namoro qualificado. É muito tênue a linha de diferença. Mas qual é a maior diferença? O ânimo de constituir família. Então, assim, o namoro, ele também é público, ele também pode ser duradouro, tem 8, 10 anos que eles estão namorando, as famílias viajam juntas e etc. Porém, o que que acontece? Não tem um ânimo de constituir família. Eles ainda não estão pensando aí se vão ter filhos ou se eles vão dividir as contas um dia, vão comprar um apartamento. Pode ser que daqui a alguns anos tenha, como foi até nesse caso concreto que gerou essa nova terminologia jurídica. Mas foi-se para depois, e não durante aquele período de namoro. Então, também tem que ficar atento que muitas vezes a pessoa ela pode ir até o judiciário e falar, não, eu tinha uma união estável. E aí acaba se descobrindo, e eu acredito que assim, a questão do reconhecimento pós-morte pode ser um pouco mais difícil, porque reconhecer que foi um namoro qualificado ao invés de uma união estável em termos de prova, mas você consegue sim acabar separando, porque o namoro qualificado ele não tem as consequências jurídicas iguais à da união estável. Então, se não tem as consequências jurídicas, também não vai ter direito a uma pensão por morte.
Perfeito, perfeito. Mas eu acho que é interessante essa colocação, por isso, exatamente por isso, para trazer um pouco mais de segurança jurídica também para as pessoas que estão relacionando, né, doutora? Porque antigamente se dizia, deixou a escova de dente na casa do fulano, já está comprovada a união estável, não era assim? Né? Até porque, Isso. como a doutora mesmo falou, não existe um lapso temporal para comprovação, né? Nós vamos ter esse lapso temporal somente quando eu vou falar do Instituto Previdenciário da Pensão por Morte, né? Mas, caso contrário, não. Até alguém está falando do Gugu aqui, ó, um namoro qualificado. Nós até conversamos sobre isso ontem, né? Deixa eu voltar um pouquinho. Teve um colega ali em cima que ele falou o seguinte: como é que vai comprovar se tem um isolamento da União? Nesse caso específico, doutor Caetano Nogueira, nesse caso específico, não existia um isolamento da União. O que existia? Era um casal homoafetivo, né? Um deles era casado, já foi casado, tá? Então não existia, ele não era amante, como a doutora mesmo acabou de falar. Então ele era casado, teve um relacionamento, teve filhos, constituiu e no futuro decidiu, né? Enfim, ter um relacionamento com uma pessoa do mesmo sexo, tá? Não existia a questão, a família não conhecia. A família, de fato, não conhecia, né? Eles vieram a ter certeza eles desconfiavam, mas eles vieram a ter certeza que existia uma união estável quando do evento morte, lá, uns 2, 3 meses faltando para o óbito da pessoa que acabou morrendo em 3, 4 meses, e aí eles reconheceram que aquela pessoa vivia com o pai, mas todo mundo sabia que eles viviam em união estável. Eles viajavam juntos, né? Eles tiravam fotos juntos, eles compartilhavam de tudo juntos, né? Então, não quer dizer que a família não saiba, muitas vezes a família não aceita. Isso a gente também tem que pontuar, né? A família não aceita. A gente fala aqui, eles são coitados, não é nesse sentido, né? A gente está falando aqui que, infelizmente, a gente vive ainda numa sociedade muito, muito, muito preconceituosa. Então, muitas vezes, esse homem, ele não quer assumir para a família que há um relacionamento com uma outra pessoa do mesmo sexo por medo, por cautela, por não as pessoas talvez não aceitarem. Então, eu acho bem importante na hora. Isso também é uma prova para ser levada quando vocês atenderem alguém assim, né? Nesse mesmo, porque é muito comum. Eu estou falando algo que é muito comum mesmo, né? A pessoa ela tinha 60 e poucos anos de idade, faleceu bem jovem, mas essa pessoa, ela nasceu lá em 1950, 60, né? Então, a gente está falando de uma outra cabeça, uma outra cultura, né? Então, não tem como a gente... E isso é importante também ser levado. Claro que, no caso específico, a família ficou sabendo, né? É um argumento de contra-prova. Eu não tenho que produzir prova contra mim mesma, né? E eu acho que é bem por aí, né? Só para ficar bem claro essa questão do casal homoafetivo, né? Aqui tem um colega que fez uma pergunta, doutora. Podem fazer. Eu vi, o Vitor, ele está falando para a gente falar um pouco sobre essa questão do início de prova material e corroboração por prova oral, da união estável e pensão por morte. É aquilo que a gente tinha falado, né? A questão da prova material, eles têm exigido a questão da questão de econômica, né? Da dependência econômica. Então, essa produção de prova seria contas em conjunto, né? Não, contas bancárias conjuntas, também contas de luz, da mesma residência, no caso, compras feitas no cartão de crédito em conjunto, assim, onde você compra transferências bancárias também, que a gente falou, né? Isso da dependência econômica. Uma coisa que doutora, como eu falei no início, eu faço parte do IAPE, que é o Instituto de Direito Previdenciário, e teve uma colega que ela não está aqui, mas para o senhor, doutor Victor, eu acho bem interessante trazer essa prova,
Porque, não, isso não existe. Existiu sim, houve o reconhecimento por causa disso. Olha o que aconteceu. No caso, bem específico. Não tinha uma prova contundente que demonstrasse que eles eram um casal. No caso, um casal não era um casal afetivo, era um casal, né, heterossexual. E esse casal, um deles vem a óbito, e como é que vai comprovar aquela união estável? Às vezes a pessoa, hoje em dia é comum, eu não recebo conta de telefone na minha casa, fatura de telefone, eu não recebo fatura de cartão de crédito. Então, cada vez mais a gente está recebendo menos correspondência nas nossas casas. E vai ser assim, hoje é a era da digitalização, tá todo mundo aí na questão da tecnologia, Tecnologia. né? Então, nesse caso, sabe como é que eles reconheceram, doutora? Sabe como é que foi reconhecida a união estável desse casal? Ah. Eles tinham, olha só, é verdade, tá? Não é mentira isso. A doutora Flávia não está aqui para. Não, de fato aconteceu, mas ela pode acreditar em mim. Da carteirinha de vacinação do cachorro. Porque constava o nome dos dois na carteirinha de vacinação do cachorro. Olha. Gente, quando a gente fala de prova, são provas. E Sandra, o que eu te falei ontem? Isso é prova de quê? De uma família De uma família heterossexual. multiespécie. Ah, esqueci. A minha família é multiespécie também. Exatamente, porque muitos casais também lidam com os seus pets, seus cachorros de estimação, seus animais de estimação, como se filhos fossem, né? O direito de família se evoluiu muito nessa questão. Então se chama de família multiespécie. E veja só, servir a carteirinha com o nome dos dois lá, do filho multiespécie, acabou gerando uma prova. Porque quem tem PEC sabe disso, né? Hoje em dia, assim, as coisas estão. Outro ponto bem interessante, doutora, que eu queria trazer aqui, é essa questão, né? Agora a gente está vivendo em época de pandemia, mas vamos retroceder aí uns 4 meses, 5 meses. A grande maioria dos casais, né? Como é que eles faziam para um trabalha em São Paulo, outro trabalha no Rio de Janeiro, ou estuda, ou faz mestrado, ou faz doutorado em outra cidade, né? Essas pessoas, muitas vezes, elas se veem só no final de semana. E elas vivem em união estável. Aí eu pergunto aqui para os colegas que estão assistindo, não é uma união estável pelo fato deles não viverem dia a dia, após dia, um ao lado do outro? Óbvio que não. Óbvio que não. É uma união estável. Só que, em função das suas profissões, em função das suas metas, em função dos seus objetivos, a gente tem essa possibilidade de trazer à tona para o processo. Quando a gente fala de provas, eu acho que a grande maioria dos advogados que estão aqui nos ouvindo, provas é a carteirinha do cachorro, como eu falei agora, tá? Claro que uma prova mais contundente seria uma declaração um comprovante de residência no nome de ambos, ou no nome de um que chega no mesmo endereço que a parte sobrevivente trouxe para os autos ou para o processo administrativo, né? Então, aquilo que a doutora falou são e-mails, né? Hoje não existe mais carta, mas se existisse carta, cartões de carinho, outra coisa bem interessante. Vou guardar a carteira do cachorro. Faça isso, colega. Doutor Vitor, guarda a carteirinha do cachorro. Isso para mim foi tão fenomenal, porque quem tem pet sabe o amor que a gente tem por esses bichinhos, né? Então, é alguém, um integrante da família, como a doutora mesmo trouxe essa nova nomenclatura para mim, multifamília, né? Multiespécies, exatamente. Eu queria, doutora, aproveitar da questão de provas, falar um pouquinho sobre a questão do INSS, da IN 77 de 2015. Agora é uma questão bem específica para a questão de prova, tá, doutora?
A instrução normativa do INSS tem alguns tipos de benefícios previdenciários aonde ela é infinitamente mais favorável para o segurado do que quando você judicializa. Eu sempre digo para os meus clientes, né? Eu tenho alguns clientes de relação homoafetiva, como eu falei para a doutora, é a bandeira que eu levanto, realmente. Então, eu digo para eles, não vamos gastar todos os nossos cartuchos. Não vamos. Agora, a gente teve a negativa, até porque o benefício, todos os benefícios previdenciários, quando você entra no INSS com requerimento, quem faz a análise é um servidor. Muitas vezes, ele não tem conhecimento técnico daquela matéria. Depois, a gente vai ter lá no Conselho de Recursos a apreciação do nosso recurso administrativo por um técnico, por um advogado, muitas vezes, né? Os conselheiros, eles são advogados, né? Então, a IN 77 de 2015, no artigo 135, ela traz um rol exemplificativo, tá? Ele não é taxativo. Por que eu digo isso? Porque não, são 6 incisos, gente. Não, são 16 incisos no total. A doutora Ellen, a doutora Osmarete, obrigada por vocês estarem aqui. É um privilégio tê-la. A doutora Ellen é minha colega lá do IAPE, também faz parte da diretoria. Então, voltando. Então, na instrução normativa, nós vamos ter 16 incisos. E esses 16 incisos são provas diferenciadas. Quer ver uma prova que está lá e eu utilizei no meu processo de união homoafetiva? Lá diz ficha médica. Olha, doutora, uma ficha médica. O que é a ficha médica? É a ficha de entrada do paciente. A ficha vai dizer tudo o que aconteceu. É como se fosse um boletim, né? Médico, a ficha vai dizer tudo o que aconteceu com aquele paciente enquanto ele estava hospitalizado. É o prontuário, né? Então, ali vai dizer tudo que o paciente, como o paciente ficou, o horário que o companheiro ou a companheira saía do hospital, né? O horário que entrava, integral, a carteirinha de visitante, ou a carteirinha de visitante, porque não é só visitante, na realidade é permanente, que eles chamam, né? Quando a pessoa, ela que fica em tempo integral com a pessoa que está hospitalizada. E tá lá na IN. Então, gente, a instrução normativa, e no artigo 16, no inciso 16, ela diz o seguinte, ela diz que é todos os tipos de provas, olha só, além de poder ser aberto uma JA, uma justificação administrativa, claro que agora a gente está em momento de pandemia, e levar até 3 testemunhas. Outro detalhe da IN, que eu acho ela muito mais benéfica, é isso. Desse rol, são só 3 provas que a gente tem que apresentar. E detalhe, essas 3 provas, elas podem ser da mesma espécie. Eu vou dar um exemplo da mesma espécie. Vou dar um exemplo lá da questão do comprovante de residência. Eu posso ter um comprovante de residência que chega aqui da TV a cabo. Eu posso ter um comprovante de residência de uma conta de telefone, do meu celular, e chega na minha casa também do meu cartão de crédito. Ali diz que pode ser provas da mesma espécie. Ou seja, não precisa ser de espécies diferentes. Olha como a instrução normativa é muito mais benéfica do que muitas vezes a gente judicializar. Então, esse benefício previdenciário principal de pensão por morte, usem a instrução normativa do INSS e faça um recurso, sim, administrativo, bem feitinho, com todas as provas, levem, que com certeza vai ser apreciada por um advogado, por alguém competente, não que não exista servidor incompetente, mas não é nesse sentido, doutora, é no sentido de competência de conhecer a matéria que ele está vendo, né? Que ele está lendo, que ele está apreciando. Então, não gastem esse cartucho. Doutora, eu queria lhe fazer um adendo aqui. Gente, eu anunciei, a doutora também, Marcela, anunciou nas redes sociais, que nós faríamos um sorteio de um curso para quem ficasse até o final da live, tá? Então, quem ficar até o final da live, doutora, falta 10 minutos, 11 minutos para acabar a nossa live. Vamos passar rápido, né? Nossa! Passa muito rápido, né? Mas então, doutora, o que eu estava pensando aqui?
da doutora, mais um pouquinho, faltando uns 5 minutos, lançar uma pergunta para o povo que está aqui conosco agora. Nós temos 35 pessoas aqui com a gente. E se essa pessoa responder, tá? Da forma assertiva, vai ganhar um curso. Ele é um curso do Juizado Especial Federal em relação a honorários, em relação a provas. É um curso do Notório Saber, tá? Quem ficar e acertar lá a pergunta a responsabilidade é dela. Você me avisa aí. Você me avisa para a pergunta. Depois a doutora, eu acho que daqui quando faltar uns 5 minutinhos, a doutora faz a pergunta. Doutora, em relação a essas provas que a IN 77 ela permite, eu acredito que são provas que também podem ser apreciadas, né? Junto a uma vara de família, no caso do advogado que quiser entrar com uma declaratória, né? Que não tem provas tão contundentes, né? Sim, sim, sim. São provas que podem ser utilizadas com certeza. E eu vejo que são provas fortes, né? Assim, você tem um comprovante, uma conta no nome. Eu vejo assim que isso o mínimo de provas possíveis, né? Assim, a maior quantidade de provas, melhor. Mas é o que a gente falou aqui também ao longo de toda a nossa live, né? Existem fatos e fatos. Casos concretos e casos concretos. E assim, o judiciário, ele cada vez mais está melhorando o seu entendimento, sua interpretação legal, para não deixar ninguém de fora, né? Para não deixar assim, como eu falei, aquela terceira interessada, aquela terceira de boa fé que tinha uma união sabe, com uma pessoa casada, né? Então, assim, na verdade, essa interpretação por analogia das normas, essa aplicação também mais benéfica às pessoas, é como você falou até em uma parte da sua fala na live. Tem tudo a ver com a dignidade da pessoa humana. Né? Então, esses reconhecimentos desses direitos e essas provas, assim, o mínimo de prova sendo levado, quanto mais, melhor. Mas se você podendo pegar aquela prova a partir daquilo, trazer toda uma argumentação e tudo em torno dela, com certeza ajuda muito. Exatamente, exatamente. É um instituto que ele do início ao fim tem a necessidade da comprovação da prova, tem que ter a comprovação, né? Claro que agora com a lei 13.846, né, digamos assim, que restringiu mais ainda, né? Imagina fazer provas contemporâneas. E se a pessoa não tem prova contemporânea, não tem como comprovar a união estável? Né? Aí é um detalhe bem interessante, gente, que é o que nós trouxemos agora. Nós trouxemos várias coisas legais aqui para os advogados que trabalham, já conseguir provar uma união estável com dependência no cartão no mercado. Olha, é interessante. O livrinho, sabe aquele livrinho que você vai e compra fiado? Né? Lá no Rio Grande do Sul a gente chama fiado, eu não sei como é que fala em Brasília. Também. Santa Catarina também, né? Porque eu sou gaúcha e moro aqui. Então, o livrinho fiado lá, que você vai, faz a compra e anota lá, também é prova, exatamente, né? É uma prova que você pode levar. Mas essa questão da declaratória junto à Justiça Estadual, gente, ela é fundamental, tá? Porque muitas vezes, tá, o INSS vem, ele contesta na Justiça Federal, aí o entendimento do juiz, ele quer provas mais contundentes. E lá ele não pode refutar uma decisão judicial que declarou que é aquela união estável, né? Exatamente. Então, eu acredito que você tendo a declaratória com trânsito em julgado, não tem. É uma decisão que ela é larga omnes, ela não tem como ser contestada. Imagina como o juízo federal vai contestar uma decisão aonde o juízo é competente. Isso já foi proferido pelo próprio STJ. É juízo a competência absoluta da justiça da família, né? Da vara da família. Então, doutora, falta aí 6 minutos para a gente acabar a nossa live.
Gente, eu infelizmente não consegui abordar todos os pontos da pensão por morte, e também não conseguimos abordar tudo, porque 1 hora é muito pouco tempo, né? Mas a gente, enquanto não acaba o tempo, a gente vai falando, vai falando. Mas agora eu queria que a doutora fizesse o sorteio, né? Lançando essa pergunta para as pessoas que estão conosco até agora. Sandra, eu vou falar a pergunta, mas assim, eu tenho certeza que a gente passou informação. A gente conseguiu trazer assim os pontos básicos e importantes, né, para poder orientar, né, os colegas e até a sociedade em geral, né, em termos de produção de prova. Então, assim, não se preocupe, eu achei ótimo. Então, vamos à pergunta. O companheiro homoafetivo sobrevivente, com o reconhecimento judicial dessa união estável homoafetiva, teria direito ao benefício de pensão por morte? Tá aí a pergunta, gente. Vamos ao Quem vai ser o sorteio. primeiro? O primeiro que responder, não sei se vocês entenderam, repete, doutora, só para não ter problema aí de repente não ter entendido. Vamos lá. O companheiro homoafetivo sobrevivente, com reconhecimento judicial dessa união estável homoafetiva, teria direito ao benefício de pensão por morte? Uma pessoa já respondeu. Veja quem foi o primeiro que respondeu. Ai, meu Deus. Calma. Vou mexendo aqui, só não posso sair da live. Doutora. Senão a gente vai ter que entrar de novo. Nossa, calma, deixa eu achar. Oh. Salvo engano, foi a Adriana. Deixa eu ver aqui. Ela colocou sim. Tem que ir devagarzinho. Sim, sim, ó. Vamos ao sorteio. Sim, foi a Adriana. A Ela escreveu Adriana. Doutora Adriana, manda para mim depois no meu direct os seus dados, tá? E também, por favor, manda para gente, para mim, o link, tá? Do seu Instagram, tá? Para a gente Adriana poder entrar em Cipriano. contato com a doutora. O curso que, agora eu estou lendo aqui, o curso que a colega ganhou é o Recurso Sustentação Oral e Honorários no JEF, tá? No Juizado Especial Federal em matéria previdenciária, tá? Então, manda para a gente lá e a gente vai... O pessoal do Notório Saber, né, vai entrar em contato com a doutora, tá? Então, o doutor Hamilton tinha feito um questionamento mais acima. Doutor, eu acho que foi sobre a declaratória, isso? Eu não... Deixa eu ver qual foi o questionamento que ele fez, doutor Hamilton. Isso. Ele falou que mesmo com a decisão judicial, o INSS ainda não tem aceitado. Não. Mas é como a gente falou assim, é recorrer até a última instância, né? Pera, estão falando, ai meu Deus, calma. Estão falando que a Tati falou que não foi a Adriana. A Bárbara falou que acredita que tenha sido eu. Me ajuda então, Sandra. Vamos ver lá em cima, senhor. Eu só não posso cancelar eu a live. Para mim apareceu da Adriana. Mas estão dizendo que foi a Bárbara. Deixa eu ver aqui. Sorteio a significado do nome. Bárbara. O meu nome é... Ai, que engraçado. Deixa eu ver aqui. Opa, vamos ao sorteio. Acho que foi a Bárbara Steffen. A doutora Bárbara Steffen. Foi isso. Foi ela, né? Foi? Eu não estou encontrando. Eu acho que foi a doutora Bárbara Steffen. Doutora, então, por favor, foi ela sim. Por favor, manda desculpa, né? Mas quem respondeu primeiro, né? Então, manda pra gente os seus dados lá no meu direct e aí o seu link também, tá? Pra gente poder entrar em contato, o Notório Saber entrar em contato com a colega e a colega aí poder estar assistindo esse curso maravilhoso. Tenho certeza que a colega vai adorar. Doutora, falta 1 minuto e 8. Passou muito rápido. Eu não consegui trazer
até porque a live ela não era somente sobre a pensão por morte, mas era a pensão por morte em relação ao Instituto do Direito de Família, que é o reconhecimento da união estável. Então, a gente teve que se ater a isso, porque é 1 hora, não tem como abordar todos os pontos trazidos pela Lei 13.846 de 2019, que foi convertida, né? A MP 871 foi convertida na lei. Mas, enfim, a gente tentou abordar, trazer aqui para vocês. Doutora, foi um prazer imensurável tê-la aqui no Notório Saber. Muito obrigada pelo convite, né? Pelo convite não, por ter aceito o nosso convite. Sempre muito bem-vinda. Faremos outras lives, porque direito de família, ele é um direito irmão do direito previdenciário. Muito obrigada, tá, doutora? Faltam 10 minutos. Segundos. Eu que agradeço. Segundos, Na né? verdade, eu que agradeço o convite, a participação de todo mundo, foi maravilhoso. Conte